Fala rapaziada, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, vamos aqui trocar uma ideia sobre o futebol brasileiro. A gente teve ontem um sorteio, fase de grupos da Copa do Mundo. Eu já trouxe para vocês um pouquinho do vídeo sobre os grupos aí. Depois a gente traz uma análise mais aprofundada sobre cada grupo, beleza? Mas por enquanto, vou trazer para vocês algumas notícias dos principais times, principalmente do Brasil aqui. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Meus amigos, vamos começar aqui falando um pouco do time do Corinthians, né? O Corinthians aí que passa por muita turbulência, como a maioria dos times brasileiros, né? Tirando Flamengo e Palmeiras, eu acho, todos os times brasileiros têm problemas enormes quando se fala de bufunfa, dinheiro, money. E o Corinthians prevê um resultado recorde negativo para essa temporada, tá? A diretoria do Timão prevê um fechamento de ano com cerca de 272 milhões de déficit. Ou seja, um aumento na dívida do Corinthians que já passa de 2 bilhões, de quase 300 milhões a mais, tá? Esse é o pior número da história do time. Que tinha esse recorde, o maior recorde da história do Corinthians em déficit num ano era de 117 milhões lá em 2019. Óbvio, se você pegar correção monetária e tudo mais, e reajuste do valor, fica algo parecido, ficaria em torno de 250 milhões lá em 2019. E esse ano o Corinthians chega em 272. É algo inacreditável. Não para o time do Corinthians que sempre vem fazendo várias besteiras, né, quando o assunto é a parte de contabilidade. O time passa por diversos problemas financeiros, né? Os salários acho que são em dia, mas o problema aí é na questão do pagamento de impostos e também do acerto dos 13º dos funcionários, porque o Corinthians não fez o pagamento nessa semana que passou. O time deve acertar até o final do mês. Então a situação do Corinthians é bem delicada, a dívida do time já chega em algo em torno de 2,7 bilhões de reais, é a maior dívida de um time brasileiro. O time vai só aumentando esse número, já já tá chegando nos 3 bi, né, rapaziada? O Corinthians precisa fazer algo urgente para mudar isso, e não só o Corinthians, né? Esse meu time aqui também. E falando de um mundo completamente diferente, de um lado totalmente oposto, a gente fala do Flamengo, time aí que tá nadando de braçada no futebol brasileiro e sul-americano, atual campeão da Libertadores brasileiro. Se você for considerar que a Copa do Brasil ainda não acabou também, não temos um atual campeão, o Flamengo também é atual campeão da Copa do Brasil, que ganhou na temporada passada. Então, o Flamengo realmente nada de braçada. E também na questão financeira. O time que está perto de chegar aí num fechamento, enquanto o Corinthians está com uma dívida de mais de 2 bilhões, o Flamengo deve fechar o ano em arrecadação perto de 2 bilhões de reais, meus irmãos. É isso mesmo. Depois de toda a arrecadação do time somada e as conquistas, o time deve fechar um número recorde de 2 bilhões. É isso, é absurdo. O Flamengo tem uma dívida minúscula, né? Algo em torno de 150 milhões de reais. Se você for bater contra o faturamento do time, vocês entendem a questão? Se você pega para comparar com o Corinthians, que tem um faturamento ali de talvez mais de 1 bilhão de reais, mas a dívida é de quase 3 bilhões. É bizarro. E o Flamengo está aí extremamente saudável. E o presidente VAP afirmou aí que, se for necessário para essa temporada, e ele acredita que não será necessário reforços tão exponenciais de valor tão alto, mas o Flamengo tem possibilidade de gastar até 1 bilhão de reais em reforços. É isso que você ouviu. O Flamengo pode gastar até 1 bilhão de reais em reforços. Para vocês terem uma ideia aí, o time da temporada passada não gastou nem perto disso e montou esse elenco que a gente tá vendo, que papou tudo. Claro que já tinha uma base muito sólida desse time do Flamengo, mas os reforços trazidos desse ano são reforços de peso, como o Saul Níguez, como o Jorginho, como o próprio Samulino, jogadores que vieram em negociações muito bem acertadas da equipe do Flamengo. Me lembrando até aquele São Paulo de até 2008, que também trabalhava muito assim, né? Com revelação de jogadores e negociações muito sólidas. E é assim que o Flamengo vai se fortalecendo. Imagina, o time poder gastar 1 bilhão em reforços, rapaziada, com o time que o Flamengo já tem. É nível europeu de altíssimo escalão. O Flamengo agora espera, né? Vai se preparar, vai fazer a última rodada do Brasileiro, com certeza com um time de sub-20. Já deve viajar aí essa semana, não sei se vai se preparar para o Intercontinental. E o time tem grandes chances, tá? Acho que o Flamengo chega muito bem, chega aí muito confiante para quem sabe ser o time, depois do Corinthians de 2012, o único sul-americano a conquistar um Mundial Intercontinental, né? Tem totais possibilidades para conseguir isso. Falando agora do São Paulo, voltando ali para a parte complicada do futebol brasileiro, né? Se a gente sai de um time bem estruturado, vamos fazer aqui um revezamento, né? Para não ficar ali só falando de uma coisa, só de time bem estruturado ou de time mal estruturado. Agora a gente fala de um que tá mal pra caramba, que é o São Paulo. Tricolor aí que
também tem dívidas gigantescas, perto de 1 bilhão. São Paulo que tem 900 milhões de dívida, um time que não fatura nem perto de 1 bilhão ainda, então tá com uma dívida terrível o tricolor e ela só aumenta. O time não conseguiu fazer uma reestruturação ainda, não quis fazer isso. Acho que teve oportunidade nos últimos anos, mas a gente já tem vídeo falando disso. Se você procurar aqui, eu posso deixar o card aqui, mas tem vídeo meu falando sobre tudo o que aconteceu com o São Paulo desde ali de 2008 e 2009. Enfim, o que eu queria trazer para vocês, na verdade, hoje é sobre o Oscar. O Oscar que visitou o CT da Barra Funda ontem, né? Depois aí, foi a primeira vez que ele visita o CT depois do problema cardíaco que ele teve. Mas ele foi só para conversar, rever os colegas, falar com diretoria, comissão técnica. Ainda não realizou nenhuma atividade. Ainda não se sabe se o Oscar vai permanecer como atleta do São Paulo por enquanto. Acho que a temporada tá acabando, até o final do ano com certeza. Mas não sabe se o Oscar vai manter contrato para continuar no ano que vem. O São Paulo deixou ele muito à vontade para ele decidir, porque, claro, né, depois do susto que ele passou junto com a família dele, fica bem complicado decidir isso. Mas tá aí, Oscar voltando aí a comparecer no clube do São Paulo ali, para pelo menos ver os seus colegas, né? E é isso, São Paulo vai terminando uma temporada de forma melancólica, né? O Tricolor tem a última rodada contra o Vitória amanhã para manter a sua oitava colocação, porque pode ser ultrapassado, né, pelo Bragantino, e orando para que nessa semana agora o Fluminense ou o Cruzeiro avancem, façam bons jogos e cravem suas vagas para a final, né? Porque a final ideal para o São Paulo é Cruzeiro e Fluminense, porque aí tá com a oitava vaga garantida para a Libertadores. O que muda muito, gente, o torcedor do São Paulo ele pode falar que não quer, até eu penso isso muitas vezes de, pô, você participar da Libertadores só pra passar vergonha e tudo mais, porque o time não tem estrutura, não tem elenco para disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas em questão financeira atrapalha muito você não estar numa Libertadores, tá? E o São Paulo já com Libertadores, ainda assim, tá numa fossa financeira, imagina sem disputar a principal competição do continente. Isso aí. E é isso sobre o tricolor, tá? Agora a gente vai pro Palmeiras aí. O Verdão, depois de 2 vices, né? Tanto da Liberta quanto do Brasileiro, o time é liderado por Abel Ferreira, ele avalia o que aconteceu nessa temporada de forma mais conservadora e não ali em alardes, né? Por quê? Apesar de um ano sem conquistas, né, com 3 vices, sendo um pro Corinthians e 2 pro Flamengo, eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, eliminação pro Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ele vê de forma positiva, porque chegou em praticamente todos os objetivos que o time tinha, né? Claro que ser campeão não é uma questão que vai além do preparo e tudo mais. Talvez o time dessa temporada não tenha esse perfil aí de time vencedor ainda, né? Esteja num processo. E o fato do Palmeiras ter gasto 700 milhões chama muita atenção. E acho que é isso que a mídia, no geral, tá trazendo muito, né, pra luz. E tá errado trazerem isso? Não tá. É um gasto de quase 1 bilhão, é um gasto de quase um time europeu mediano, né? 700 milhões de reais. Um time que se reforçou muito bem, eu acho. Há várias circunstâncias que colocam o Palmeiras aí na situação que o time está, mas eu concordo que não é hora de você pensar em mudar um Abel Ferreira, por exemplo, mudar de forma drástica ali a gestão do Palmeiras, porque o time foi competente, acho que chegou nas decisões que precisava. Óbvio que não conquistar nenhuma deixa as coisas mais difíceis de você entender, ainda mais pro torcedor, né? Mas, gente, vamos olhar de forma mais pragmática essa situação. Por quê? A gente pega os times europeus bem-sucedidos ali com um treinador por um período mais longo. Vamos lá, pega na história. Vou puxar aqui os dinossauros, tá? Alex Ferguson, no Manchester United, ele não ganhou todo ano. Tem conquistas gigantes que seguraram o cara lá? Sim, mas quando ele chegou, ele demorou um pouco, ele estruturou o time, ele chegava, não ganhava, mas chegava. O próprio Arsene Wenger no Arsenal, que conquistou ali 2 Premier Leagues, jogando muita bola, conquistou a Premier League em 2004 de forma invicta, deu muita coisa. Chegou no vice e conquistou chegou na final de Champions ali, perdeu para o Barcelona, mas continuou. Havia um trabalho ali que era algo as pessoas acreditavam, como é atualmente. Assim, o Abel ele fez um grande trabalho, ele já tem muitas coisas conquistadas. Não é que esse ano o Palmeiras foi péssimo. O Palmeiras chegou, tá aí, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão paulista, mas tá chegando. É um time que continua chegando. Acho que não é hora de você pensar em mudar de treinador, acho que seria uma burrice do Palmeiras. Tem que entender que o trabalho que está sendo feito é muito bom. Se o Abel quer permanecer, é óbvio, aí a gente vai em outras questões. Se tem alguma falha de comunicação entre o Abel e esse time, dá pra você também descartar todos esses jogadores. Por quê? O Palmeiras gastou muito, como a gente conversou aqui, né? Não dá pra você mexer tanto de novo nisso e perder tanto de tantos ativos. Um ruído ali, uma falha de comunicação, tem que tentar consertar isso. Agora, se não, se realmente é uma coisa, pô, circunstancial, o time foi lá, lutou e perdeu, acontece.
O que tem que ser priorizado agora é o time se recuperar e continuar, porque os reforços que o Palmeiras fez não são só para a temporada 25, são para perdurar. Tem o Paulinho ainda que vai voltar depois da cirurgia que ele fez esse ano, tem muita coisa para acontecer com o Palmeiras. Creio que não é momento de ter arrasada, não é momento de você caçar culpados. Foi um processo. O time chegou, não conquistou, faz parte. O importante é o time sempre chegar. Time gigante é assim. Na Europa você vê vários times. Um vai ganhar, rapaziada. Sempre vai ser um time que vai conquistar os títulos. Não vai ser dois. É um time que chega na final e conquista. O resto tem que entender o que fez de certo, o que fez de errado e melhorar em cima do que pode ser melhorado. Fechou? Hoje eu quis trazer mais isso para vocês, notícias rápidas sobre os times. Amanhã a gente volta aqui porque amanhã é dia de rodada decisiva do Brasileirão, a última rodada, e depois a gente foca no Intercontinental aí que o Mengão vai para cima, belezinha? É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.